Cumprimentando os presentes, eu declaro aberta a sessão e passo a palavra do secretário pregando os processos. Primeiro serão julgados os processos da relatoria do juiz Gessé Cláudio Franco de Alencar, que se encontra vinculado ao gabinete do desembargador Rogério Vale Ferreira. São dois processos adiados. O primeiro é o 11.191.58/2016. Segundo votante, doutora Gisele. Terceiro votante, doutora Nemar. Esse é o da CNA? Não. Deixa eu abrir aqui para Pregou ver. as partes. Senhor presidente, Pois não? no caso são dois processos. Um é justamente o da CNA, aquele que houve manifestação oral na última sessão, mas eu mantive o voto tal como inicialmente proposto. E o segundo é um em qual a doutora Gisele me acompanhou na ideia de passar a apreciação do mérito, então eu já encaminhei o novo voto com exame integral do mérito. Tá, então, doutora Gisele, esses dois processos, Vossa Excelência está de acordo com o relator? De acordo. Inclusive o da CNA, que teve aquela sustentação oral aqui. Sim, que fez aquelas... Acho que você fez Não, uma- ficou daquele jeito mesmo. porque a matéria era outra. Entendi, ok. E o doutor Nemar, também acompanhando? Então, eu proclamo que esses dois processos adiados da última sessão da relatoria do doutor Gessé foram julgados à unanimidade, nos termos do voto, Sua Excelência, o relator. São os últimos, Vossa Excelência? Eu tenho um físico, Tem senhor mais Tem um presidente. físico? Vamos julgar para liberar ele? Sim, pois não, mesmo porque a advogada não fez inscrição na sessão passada, então hoje ela não poderá fazer. Isso. Então, vamos para o processo do Gessé. O processo do Dr. Gessé é o extrapauta 1, que é o 665-2015-038. O doutor Anemar, que é o terceiro votante, apresentou uma nova divergência. Não houve sustentação oral, a revisora é a doutora Gisele. Senhor presidente, Pois não? nesse caso, eu não sei se a doutora Gisele vai pedir vista, enfim. Se eventualmente for adiado novamente, senhor presidente, aí eu gostaria de... Porque eu vou manter o voto. Com todo o respeito da divergência, eu não consegui, embora muito sentido, porque é um processo muito delicado, mas a despeito disso, eu não consegui, de qualquer maneira, embasar um posicionamento diverso daquele que eu lancei na proposta de voto. Uhum. Então, aí eu só pediria a Vossa Excelência, se eventualmente for adiado novamente, se eu posso registrar o meu Registra voto. o voto, Vossa Excelência fica já registrado. Doutora Gisele, viu esse processo? Vi, eu já tinha visto e tinha dado de acordo com o relator. Aham. Mas nós tínhamos trocado ideia na sessão anterior, Sei. se a gente pudesse, era isso mesmo e tudo, né? E assim, eu tinha pensado aquela outra hipótese, talvez, de culpa concorrente. Mas se não, eu vou ficar com o relator. Vai ficar com o relator? Ficar com o relator. O relator disse que vai manter o voto. Então vou ficar com o relator. Então fica vencida a doutora Nemar nesse caso. Fica vencida a doutora Nemar, parcialmente, e o voto do relator prevalece. Eu aproveito o ensejo para agradecer, viu, a disponibilidade de Vossa Excelência, a substituição do gabinete. Eu que agradeço. A minha consulta seria sexta-feira, o médico adiou por causa da greve. Então ficou para a próxima sexta-feira, nós vamos acertar aquele outro detalhe. Tá bom? Eu entro em contato por telefone. Tá bom, eu tá aguardo. bom? Então, eu que agradeço o convite. Eu agradeço e estou contando com Vossa Excelência para a próxima. Tá bom, tá certo, então. Obrigado. Aí eu peço, então, licença para... Pois não, doutor. Próximo. Neymar, você vai no almoço com o Ben e ele disse que ia te chamar para o almoço sexta-feira. Mas sexta você vai pro sítio, né? Não, vai ser sexta também. O aniversário dele é quinta. Só um abraço, tá bom. Eu liguei para ele porque estava marcado para sexta passada. Né? Aí ele me ligou na quinta, Rogério, ainda na greve, vamos fazer para outra. Aí ficou marcado para outra sexta, ele disse que ia chamar você, vou chamar o Neymar, Zé Murilo e outros colegas. Aí eu estava vendo no negócio de aniversário dele é quinta, dia 4. Sabe?
Então, vamos ver se a gente dá uma facinha pra gente almoçar lá, tomar um vinhozinho com ele. Né? Vou fazer assim. Pois não, podemos continuar. Agora os processos eletrônicos da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral, em que atuam como segundo votante o juiz convocado Marcelo Furtado Vidal e terceiro votante, desembargador Rogério Vale Ferreira. Número 30 da pauta, que é o RO 11.440-70-2016. Está inscrita a doutora Jordana Ferreira Teixeira, pela reclamada, que é a segunda recorrente. Inscreveu-se também o doutor Marco Túlio Fonseca, mas não compareceu. Então, processo 30. Ele é o 11.440? Sim, senhor. Pode ir à conclusão. Estou conhecendo de ambos os recursos interpostos ao da reclamada para reduzir a indenização relativa reduzir a condenação relativa à indenização prevista na cláusula 18ª das negociações coletivas para dois avos do salário do obreiro, conforme se apurar em liquidação. Vou conferir aqui direito, se é 2 avos, é 12 avos. E ao recurso do reclamante para reconhecer que a indenização prevista na cláusula 18ª das negociações coletivas deve ser quitada no importe de 8/12 avos do salário e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000 e para deferir as diferenças salariais decorrentes da inobservância do valor de R$ 2.938,36, devido como contraprestação pela atividade de coordenação, com reflexo em férias, mais um terço, 13º salário, fundo de garantia e aviso prévio, conforme se apurar em liquidação. É a conclusão. O advogado chegou agora, repete, vamos repetir para ele, só o provimento que está dando aqui, está provendo os dois. Vamos lá. O da reclamada é para reduzir a condenação relativa à indenização prevista no cálculo da cláusula 18ª das negociações coletivas para 1/2 ou metade do salário do obreiro, conforme se apurar em liquidação. Ao do reclamante para reconhecer que a indenização prevista na cláusula 18ª das negociações coletivas deve ser quitada no importe de 8/12 avos do salário, majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000, deferir ao obreiro as diferenças salariais decorrentes da inobservância do valor de R$ 2.938,36, devido como contraprestação pela atividade de coordenação, com reflexo em férias, mais um terço, 13º salário, fundo de garantia e aviso prévio, conforme se apurar em liquidação. Esse é o provimento. Esse é o voto do relator. Quem fala pelo reclamante? Você tem palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustre secretária, ilustre representante do Ministério Público, demais jogadores, minha nobre colega. Pelo que eu entendi, com relação às diferenças salariais primeiras postuladas, entende o reclamante que, de fato, devidas às mesmas, em função do que foi contratado. Se contratado o salário de R$ 2.938, o não pagamento desses valores, a consequência lógica é o pagamento das diferenças. Por quê? Porque foi contratado e não foi pago. Ainda que se diga que o salário seria o salário ontem, não se pode reduzir o salário que foi pactuado. E, além do mais, conforme o IDCA 059AE, não foram sequer pagas
em janeiro, fevereiro e março de 2016, daí porque entendem ser devidas essas diferenças salariais. Com relação à supervisão de estágio, salvo engano, parece que foi provido o recurso nesse aspecto. Ainda com relação, apenas para concluir, excelências, com relação ao dano moral perseguido, aqui é preciso a gente ter uma reflexão mais apurada, porque longe de se pretender o reclamante se locupletar, a fixação, ainda que em R$20.000, parece-nos muito pequena. Muito pequena por quê? Porque, na verdade, acaba sendo um passaporte para a instituição continuar assim a agir. E aqui, no caso, foram 3 situações gravíssimas. Trata-se de um professor de aeronáutica, cujo o meio, os seus pares, todos sabem de tudo, todo mundo toma conhecimento. Acusou-se perante todos os seus alunos de que ele não seria uma pessoa honesta. Divulgou-se em grupo de WhatsApp de que seria ele uma pessoa que estava locupletando-se indevidamente com instruções. E isso foi divulgado, inclusive, com relação a uma das testemunhas que se fez presente à audiência, no qual o diretor falou que ele estava... Se você ficou sabendo daquilo, aquilo que ele está se locupletando indevidamente aqui na escola? E mais grave ainda, após a sua dispensa, o seu nome continuou a ser usado para sustentar aquele curso. Era o único profissional apto a sustentar o funcionamento da disciplina. E a prova que ele se encarregou de fazer foi naquela no sentido de que quantos alunos, quanto que seria o ganho para a faculdade mensal com relação à utilização do seu nome? R$1 milhão, no mínimo. Portanto, a fixação em R$20.000, com a devida vênia, pela própria a gravidade dos fatos. E aqui vale repetir mais uma vez que a empresa continuou a utilizar o seu nome, mesmo após o ajuizamento da ação, mesmo após a prolação da sentença, no curso do processo. Por quê? Para sustentar um curso. Se pensarmos assim, vamos dar uma indenização de 10 ou 20 mil reais, nosso lucro é de 1 milhão. Vamos assim agir. E o porte da FUMEC, que é a maior instituição hoje do Brasil, com mais de 13 mil alunos. Portanto, longe de se pretender uma indenização PING, uma indenização absurda, não. Tem que se penalizar o empregador que, em 3 situações distintas, espizinhou, bateu no empregado. E continua a bater. E aqui a situação, insisto, que é gravíssima, porque o ramo, a atividade, todos se conhecem, é muito circunscrito, todos ficam sabendo, ainda que seja falsa alegação, aquela situação foi gravíssima e arranha até hoje aquele profissional conhecido no meio de todos. Foi um piloto de helicóptero do governo, piloto de vários governadores, querido nos seus pares, queridos com seus alunos. E, portanto, o que se pugna é uma indenização que, efetivamente, puna o empregador. Portanto, eminentes julgadores, o que se pede é que seja adequado um valor da condenação, seja em face do salário do empregado, seja em face da gravidade dos fatos, e porque continuou assim a agir aquele empregador antes, no curso do processo, inclusive após a prolação da sentença. É o que pugna. Muito obrigado, excelência. Pois não, doutora? Excelentíssimos senhores desembargadores, caro colega, excelências, eu chamaria atenção inicial para um ponto específico. O processo precisa se embasar em provas. E o que nós temos de provas nesse processo vão totalmente de encontro ao que foi sustentado nessa tribuna e com a devida vênia em relação ao que está constando no voto do nobre relator. Excelências, vejam bem, eu vou trazer aqui, como é o ponto crucial, me parece, dessa demanda, essa questão dos danos morais.
Vejam bem, foram 3 pontos, 3 situações narradas pelo reclamante que teriam supostamente submetido a uma situação aí de aborrecimento, de constrangimento. Vejam bem, em relação à reunião em que teria ocorrido na presença de 250 alunos, quais são as provas deste fato? A prova na qual se embasou o douto juiz de primeira instância é a seguinte: a aluna Laís, que não esteve presente nessa reunião, e isso é preciso ficar claro, essa aluna não esteve presente. Ela disse que, de fato, ele foi submetido, de fato, o diretor falou que ele era desleal, que o reclamante seria desleal. Pois bem, ela não se encontrava nessa reunião. Como é possível afirmar que ele teria sido chamado de desleal pelo diretor da unidade? Segundo ponto, a testemunha que esteve presente nessa reunião, professor Marcelo Teixeira, colha-se o depoimento deles, excelência. Pois bem, ele diz, na verdade, o que foi dito pelo diretor de ensino foi, olha, gente, nós não temos, à medida em que os alunos estavam pedindo uma indicação de novo coordenador, gente, não temos um novo coordenador por enquanto. Ah, por que não o professor Wagner? Porque, gente, a função de coordenação é uma função de confiança e eu não gostaria do professor Wagner agora, nesse momento. Poxa, isso, se causou algo no reclamante, excelência, concessa vênia, foi um mero aborrecimento. E meros aborrecimentos não devem ser suporte para danos morais, inclusive no patamar sugerido por Vossa Excelência, concessa vênia. Pois bem, segundo ponto, conversas pelo WhatsApp. Primeira coisa, a prova dos autos, e aí eu peço, excelências, concentrem na prova dos autos. A prova dos autos mostra o quê? Que a FUMEC não se comunica com nenhum de seus funcionários, professores ou alunos por WhatsApp. A comunicação é feita por e-mail ou por reuniões. Então, em nenhum momento a FUMEC, por seus representantes, teve nenhum conhecimento disso. Então, como pode a FUMEC se responsabilizar por um suposto dano, por um suposto aborrecimento do reclamante? É mais um ponto que precisamos ficar atentos. Terceiro e último ponto em relação aos danos morais, a utilização supostamente indevida do nome do reclamante na ANAC, como responsável técnico. Pois bem, a prova documental dos autos, mais uma vez, demonstra que, desde a dispensa do reclamante, a FUMEC fez a solicitação perante a ANAC para a exclusão do nome dele e para a inclusão do professor Marcelo Teixeira, que hoje é o responsável. E não teve essa alteração a tempo e modo devidos por causa da ANAC. Não por causa da FUMEC. A solicitação foi feita. Agora, a FUMEC não pode se responsabilizar pelos trâmites internos da ANAC. E isso está muito claro. E a prova documental dos autos ela é muito clara nesse sentido. Então, excelência, concessa vênia, eu peço a reanálise deste ponto com cuidado, porque se o valor de 10 mil já achávamos extremamente absurdo para essa hipótese, essa majoração, ela parece irreal aos nossos olhos, ainda que se diga que a FUMEC é uma instituição de grande renome, qualquer valor, ela interfere sim, ela prejudica a instituição sim, e ela representa o enriquecimento devido de um obreiro. Pois bem, excelências, passando desse ponto, em relação à cláusula 18ª, quando Vossa Excelência disse metade, né, que vai passar para majorar para metade do salário do obreiro, eu gostaria de chamar a atenção, Excelência, que a cláusula 18ª da Convenção Coletiva, ela fala, na verdade, em avos. São 12 avos? Ah, então tá. Então, na verdade, ainda assim, ainda que se faça essa correção, o TRCT demonstra que foram pagos 7/12 a título dessa multa, porque essa cláusula prevê justamente que, se for dispensado no decorrer do semestre letivo até 30 de novembro, tem que se pagar a quantidade de meses em que ele elaborou na instituição. Ele tendo sido dispensado com projeção do aviso prévio até julho, então, na verdade, já houve a quitação desse valor no TRCT no valor de R$ 7.170. Pois bem, excelências, por fim, não ficou muito claro para mim, excelência, talvez o senhor me corrija, em relação às diferenças salariais de coordenação prática do simulador de voo, é isso? A base de cálculo. A base de cálculo. Na verdade, apenas para esclarecer, o contrato de trabalho, o aditivo ao contrato de trabalho que foi feito, previa uma remuneração, quando se diz em remuneração, por óbvio, é o valor total, seria de R$ 2.938,95.
A convenção coletiva dos professores, ela prevê que o cálculo da remuneração do professor é feito da seguinte forma: salário aula base multiplicado por 4,5 semanas, mais o repouso semanal remunerado, mais 20% de adicional extraclasse. O valor de R$ 2.099, que o reclamante aponta na inicial e no seu recurso ordinário, ele, na verdade, é o SAB, que é o salário aula base. E depois vieram as incidências de repouso semanal remunerado e do adicional extraclasse de 20%, o que, consequentemente, resultou no R$ 2.938,95. Então, as fichas financeiras comprovam isso claramente, os valores batem corretamente. Deferir-se ao obreiro, excelência data máxima vênia, seria, mais uma vez, provocar esse enriquecimento indevido dele. No que concerne aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, também preciso que se fique claro o seguinte: em janeiro, o salário é sempre, o pagamento de salário é feito sob rubrica única, férias coletivas, porque os professores têm férias coletivas nesse período, tanto é que o salário do obreiro nesse período, 14 mil e alguma coisa. Rubrica única, ali já incluída a remuneração para essa coordenação, especialmente se comparado com as fichas anteriores, tá, excelência? Não houve qualquer redução salarial, nada disso. Em relação a fevereiro e março, o que houve foi um pagamento da parcela de fevereiro em março. Então, em março, se o senhor verificar as fichas financeiras, constatará que foram pagas 2 rubricas do mesmo valor, com a seguinte descrição. Peço vênia apenas para ler, apenas para que fique claro, excelência. Rubrica Projeto TFG, do mês anterior, e ainda foi especificado que é do mês anterior. E o valor, R$ 3.618,91, que é o R$ 2.938,95, mais o restante. Então, apenas para que fique claro, para que, por óbvio, não causemos aí o enriquecimento devido, que é vedado pelo ordenamento jurídico. No mais, excelência, eu agradeço a atenção, peço vênia e provimento ao recurso ordinário da reclamada. Agradecida. Eu até fiz um esclarecimento aqui na última sessão com relação ao que nós iríamos acrescentar na sessão. Então, aqui vou me ater apenas a algumas considerações sobre a questão relacionada com o dano moral, que todas as demais aqui foi examinado. A questão do 12º aí, realmente foi pago 7 12avos e eram devidos 8, sobrou um 12avo, é isso. Eu corrigi aqui. Porque tem um erro material, mas isso aí já está. Então, o doutor Alemar vai falar sobre o dano moral. Então é o seguinte, vou me ater aqui à questão do dano moral. Hoje é comum, antes era e-mail, hoje e-mail já saiu até da moda, né? Hoje se comunica por WhatsApp em tempo real, está ligado ali, tudo online. Então é normal que dentro da sala de aula os alunos e os professores se comuniquem, né? Até muito além do mero período das aulas, né? E aqui ficou claro que havia essa comunicação e esse professor aqui, está denominando aqui Zanata, ele tem seus comentários relativamente ao colega, e esse comentário não ficou no âmbito só nem da sala de aula, extrapolou, foi para o aeroporto lá da Pampulha, aeroporto Carlos Prates, já que lidava com a questão de instrução de voo. Então, quer dizer, essa claro aqui que restou, o professor ficou, certamente, que deve ter ficado muito, muito ofendido, porque a segunda testemunha aqui teria dito que o professor Wagner se envolveu num processo de fraude, de controle de ponte junto aos funcionários de simulador. Assim, é uma situação que, para até se apurar, para saber quem que foi, até que ponto que se chegou a isso, quem que inventou, na verdade, é uma situação que não dá para se mensurar qual é o limite do dano causado. Então, eu vi aqui pelo salário pela remuneração do professor, do reclamante, que não era tão alto, mas também não era tão baixa para se considerar, e como nós não temos uma régua para medir esse valor, a gente fixou. Eu entendi aqui que eu vi R$10.000 fixado em primeiro grau. É um valor bastante acanhado para essa situação aqui, e eu estou propondo R$20.000. Doutora José. Não. Estou acompanhando o relator. Eu peço vênia e vou ficar vencido apenas nesse dano moral,
por duas razões. Eu entendo que o empregador não pode responder por lista privada de grupo de WhatsApp. Não pode. Isso já aconteceu aqui no tribunal, o Dona Neymar lembra, um juiz de primeiro grau que criticou um acordo, foi num grupo desse fechado aí, foi um bafafá danado, deu atuação da corregedoria, agora não posso responsabilizar o tribunal, né, por isso. E aqui também, isso é um grupo privado de WhatsApp, eu não vejo como responsabilizar a escola por isso. Quanto à manutenção do nome dele como responsável técnico, eu vi aqui nos IDs citados no voto que eles foram, a empresa realmente, a faculdade requereu a substituição. Agora, os entraves burocráticos são, infelizmente, demora mesmo. Então, eu daria provimento ao recurso, fico vencido nesse tópico, mas daria provimento ao recurso da reclamada para excluir a indenização do dano moral e daria provimento ao recurso do reclamante nesse tópico. No mais, eu acompanho o relator e assim se decide, por maioria. Pela ordem, o senhor poderia constar a divergência, por gentileza? Vou constar, já constei. Tá. Consta meu voto divergente, mas... a justificativa é nos termos do regimento interno? Depois, se a senhora pedir uma certidão, sai. Mas nos termos do regimento, seria possível essa transcrição? Só consulte o regimento. Parece que sim, paga-se uma taxa e... Perfeito. Agradeço a atenção. Boa tarde. Boa tarde. Agora é o processo 10.692.04/2015. No sistema, ele está como número 15, na pauta impressa como número 16. Estão inscritos doutores Leopoldo de Matos Santana, pelo reclamante, e doutor Tiago Campos Mota de Oliveira, pela reclamada. 10.692. Maria Rosália Contabarça. Sim, senhor. O doutor Neymar tem a palavra. Direto à conclusão, senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos. No mérito, estou negando provimento ao recurso da autora e dou parcial provimento ao recurso da reclamada para decotar a condenação o pagamento da indenização substitutiva do PIS. E estou mantendo o valor da condenação. Esse é o voto do relator. Quem fala pela reclamante? O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente e demais presentes. O voto do ilustre relator atende aos anseios da reclamante, espera seja o mesmo mantido. Pois não, doutor. Só concluindo, adiantando um pouco mais. Porque a única testemunha da reclamante ouvida no presente feito deixa clara a subordinação. Se não bastasse tanto, em outros processos foi juntado aos autos enquanto prova emprestada, o senhor Osmar Donizete, testemunha da ré, diz que representantes comerciais são subordinados a gerentes de carteira assinada. E a senhora Ruth Candelária, também ouvida em outro feito, que como representante, a reclamante se subordinava a um gerente. E este é um diretor, que havia um gerente para indicar os caminhos, que um funcionário se torna gerente, inicialmente efetua a venda. Se ele tem uma boa produção, pode se tornar um gerente ou por indicação, que para ser gerente comercial tem que ter sido obrigatoriamente representante. Nós já lemos os depoimentos. Não, ok. Se tiver divergência, eu volto a palavra para o senhor. Ótimo. Obrigado. Vamos ouvir o representante da empresa. O senhor tem a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da mesa, nobres colegas aqui presentes, demais serventuários da justiça. Bom, excelências, se trata de uma questão muito recorrente neste tribunal, né? Questão de representação comercial, recorrente inclusive com outros julgamentos idênticos, entre a própria, idênticos em razão de próprios, tendo a própria reclamada aqui no caso, como parte de outros processos em que os reclamantes tiveram, inclusive, o patrocínio do mesmo excelentíssimo senhor, nobre colega que está aqui, em que foram julgados improcedentes os pedidos. Temos duas ações patrocinadas por ele também, idênticas, situações absolutamente idênticas nas quais
foram julgados improcedentes os pedidos. Então, o fato desse processo divergir nesse ponto de julgamento, isso causa até uma insegurança jurídica com relação a esse tipo de situação. Especificamente quanto a esse caso, excelências, a primeira coisa que a gente manifesta, né, aqui seria a questão da prescrição bienal. A última atuação, a última atividade da autora aqui neste caso foi em 27 de abril de 2013, última venda que ela realizou. E ela não comprova de jeito nenhum nos autos que após esse dia ela prestou algum tipo de serviço ou continuou qualquer tipo da sua atividade de representante comercial. Então, como a ação foi proposta apenas no dia 31 de julho de 2015, a gente entende que foi abarcado aí pela prescrição bienal nesse esse processo, devendo aí ser provido recurso nesse sentido, de excluir as condenações. Com relação ao mérito, se ultrapassada essa questão preliminar, trata-se claramente de uma relação civil entre um representante comercial que era devidamente inscrito no Conselho Regional de Representantes do Estado de Minas Gerais, pela qual ficou 20 anos exercendo a profissão, sem questionar, sem reclamar, de forma correta, e após a reestruturação da empresa, veio naturalmente tentar algum tipo de benefício aqui do Poder Judiciário. Uma situação que diverge completamente de qualquer relação de emprego neste caso é que os representantes eles chegam a ganhar até 25% de remuneração sobre as vendas. Isso absolutamente não ocorre com qualquer tipo de empregado. Então, não faz sentido ser reconhecida uma relação de emprego na qual a pessoa poderia ganhar até 25% do valor de venda. Isso não acontece de forma nenhuma. Outra questão é que o juiz de primeira instância não se atentou às contradições dos depoimentos das testemunhas, né, oriundo inclusive de outras ações, né, próprias provas emprestadas, que foi devidamente demonstrado nos autos. Foi devidamente demonstrado que a autora reclamante não arcava com as despesas que a recorrente, a empresa, ela não arcava com as despesas da autora. Era a autora, como representante comercial, em que arcava com os seus custos. E isso, inclusive, é confessado nas folhas 10 e 12 da petição inicial. Não existe prova dos preenchimentos dos requisitos da relação de trabalho. Não foi configurada a subordinação. Decisão recorrente nesse tribunal que o fato de haver reuniões, isso é entre representantes de Natura, Avon, todos esses tipos de representação comercial, excelências, é notório que a orientação do representante da empresa, ou de um gerente, ou de um gestor, ele não configura subordinação ao representante. Isso é simplesmente uma orientação, inclusive para que a pessoa tenha mais sucesso na sua atividade e, consequentemente, inclusive, aufira mais ganhos financeiros com isso. Então, não existia obrigação de comparecimento a reuniões. Inclusive, a reclamante, no caso, ela viajava, então aconteciam reuniões, ela era impossibilitada de estar presente nas reuniões. Isso não tinha nenhum tipo de penalização, não havia metas a serem cumpridas. Então, de todas as formas, de todo o constante dos autos, comprova-se que não havia esse tipo de subordinação, bem como não havia nenhum controle de ponto. É impossível controlar o ponto e também aqui é uma atividade essencialmente externa, na qual, inclusive, as rotas elas poderiam até ser orientadas e, como eu disse, em razão de simplesmente se auxiliar o representante. Mas não havia um controle de rotas, não havia uma obrigatoriedade de seguir as rotas. O representante ele tem, excelências, total autonomia para decidir, inclusive, os dias que vai trabalhar. Se ela não quisesse trabalhar hoje, amanhã, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ela não trabalhava. O rendimento dela seria de acordo com o que ela efetivamente conseguisse vender. Então, nesse caso, resta claro, inclusive, a testemunha apresentada aí pela reclamada, o seu depoimento, ele, dada a devida vênia, não foi considerado pelo douto juízo de primeira instância no momento da prolação da sentença, porque
efetivamente a testemunha demonstrou que não houve controle, não havia controle de jornada, não havia controle de rota, não havia controle na atuação do representante, e essa possuía total liberdade para trabalhar, inclusive os dias que trabalhava. Facultativamente poderia ser que o representante acompanhasse o gerente acompanhasse essa representante em alguma venda ou outra, facultativamente e esporadicamente, principalmente se fosse uma venda maior, em que às vezes o representante ele se sente até inseguro no momento de finalizar a venda, o gerente pode acompanhar, mas isso não é obrigatório, isso não corrobora aí qualquer tipo de subordinação ou relação de emprego, nenhum tipo de controle, bem como simplesmente para ajudar o representante nesse caso. Os contratos poderiam ser fechados, poderiam ser enviados por SEDEX, a pessoa não precisava, a reclamante não precisava nem comparecer à sede da empresa, o que demonstra, mais uma vez, a sua total autonomia e falta de subordinação e faculdade de definir aí como deveria atuar, né? Esse acompanhamento do gerente até ele teria que ver a disponibilidade, porque às vezes já tinha combinado com um outro representante de ajudá-lo e então, assim, não era todas as vezes que o gerente acompanhava. Excelência, se ultrapassada todas essas questões e for mantido a relação de emprego, a gente peça o vênia para que sejam considerados os custos mensais na condenação que não foram comprovados pela reclamante, não tem nenhuma planilha de despesa, ela simplesmente pega um número aleatório de R$600 e joga esse número no processo sem nenhum amparo probatório. Então, nesse caso, pedimos aí provimento ao recurso ordinário da reclamada para que seja descaracterizada a relação de emprego e, se não, que seja decotada aí essa questão dos custos, já que o excelentíssimo senhor relator já extinguiu a condenação com relação ao PIS, que realmente é absolutamente indevida, porque não preenche os requisitos legais. Agradeço a atenção de todos, peço aí, com humildade aí que o senhor relator reconsidere o seu voto, tendo em vista tudo que foi alegado aqui na tribuna. Agradeço a todos e tenham todos uma boa tarde. Pois não, doutor Neymar, algum... Senhor presidente, sabe porque a forma colocada pelo advogado, até reconheço o esforço na citação oral, mas a questão é a prova. A testemunha falou exatamente o contrário que o doutor sustentou da tribuna, né? Com relação ao acompanhamento, à exigência de metas, a estabelecer acompanhamento nas visitas, o valor da remuneração. É o risco que da atividade. A empresa se propõe a contratar diretamente o trabalhador sem um vínculo, ela vai propor uma forma de remuneração. Naturalmente, que se ela viesse a compreender que ela poderia ser responsabilizada pelo vínculo, ela teria fixado uma remuneração menor. Mas isso é um risco que se tem. Demais questões aí que foram objeto da sustentação da tribuna, eu trato aqui do voto pormenorizadamente, e se houver alguma dúvida, o doutor pode opor os embargos declaratórios, que eu terei prazer em responder. Não, tudo bem. É só com relação a Doutor Marcelo. Senhor presidente, eu li várias vezes, realmente nesse caso a prova testemunhal flagrantemente, caminha na direção da relação de emprego, então eu estou acompanhando integralmente o voto da Sua Excelência, o relator. Eu também acompanho a decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Número 11 da pauta é o RO 10.445-50-2016. Encontra-se inscrito o doutor Alexandre Hiroyuki pela recorrida, que é reclamada HBL 10.445. Doutor Neymar. A conclusão, senhor presidente, no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Excelência, eu gostaria de ouvir os demais doutor votos. Marcelo. De acordo. Eu também de acordo, que a decisão unânime nos termos do voto do relator. Excelência, só uma questão. Fica constado a citação oral ou só... Consta que o senhor compareceu, não é? Como é que Isso. consta? Esse é o 11 dessa da forma, pauta, né? Isso. Próximo. Obrigado. De fora. Do doutora Neymar,
Barão É, Sustentações. são os próximos do Anemar, deixa eu ver aqui. O do doutor Anemar agora tem o número 8. Eu fico vencido no 5. Sim, senhor. Vencido no 5. 7 também estou vencido. Está vencido. Aí, no número 8, tem uma divergência do senhor. Pois é, eu estou vendo votos de todo jeito. Nesse caso de prorrogação de jornada noturna, dá a hora, dá o adicional noturno e a redução ou só? Normalmente nós temos dado só Só o adicional. Só o adicional, né? A Só o redução adicional. não. A redução não. Porque parece que nesse aqui está dando. Qual é 8? Tá. É. 10 Tá dando a redução fixa. É o 10.368. Aí, ó. Eu dou Diferença do adicional adicional pra noturno e horas extras Tá, pela também redução não. fixa da hora noturna pela utilização do divisor. Prorrogação de jornada? Eu vou fazer o seguinte, podemos adiar isso para a próxima sessão, porque aí eu vou examinar, porque pode ter alguma nuance aqui que eu... Porque eu fiquei na dúvida, tanto que eu coloquei aqui dúvida. Eu não dou, não. Eu tenho que a hora fixa, adicional noturna, adicional noturna. É só, e não a 60. redução, né? Não a redução. Agora pode ter alguma nuance que a convenção coletiva estabeleceu de outra forma, mas eu vou... Então esse dia, né? Vamos adiar para a próxima sessão. É o número 12. 12 tem Observação. parece que é só um erro material, doutor Anemar. No 12, Só um minuto. Pronto. Gravando. É o 12. o 12 é porque, pelo teor da ementa aí e da fundamentação, a adicional de salubridade ele foi... Referida. Deixa eu ver aqui. É da CEMIG, né? Para excluir o adicional de salubridade. Então, validade. Nós temos da validade, né? A base de Periculosidade, cálculo. A base de cálculo. Ué. Quando a base de cálculo é periculosidade. Eu vou proceder em parte. Atenção. Base de cálculo. Com razão. Doutor Rogério, eu vou examinar isso aqui. Quer tirar também? Adiar também? Adiar. Entendi, Marcelo, aqui não. Já. Esse aqui eu fiz uma divergência, 18, estou vencido. 18, Né? sim. No 21, o doutor Marcelo está vencido. O EB que anulou e mandou voltar. Mandou julgar o mérito. No 22 também. Já está decidida essa questão. É. Não sei se é. 28 também é um erro material lá na Deixa conclusão, eu doutor voltar. Anemar. Está negando provimento parcial. É só tirar o parcial, negar provimento. 28. Então, esses demais, excetuados esses que eu falei, as divergências, os demais processos do doutor Anemar são julgados à unanimidade. Tem Próximo. algumas divergências, deve ter sido. Não, já foi tudo Eu constatado. examinei aquelas... Suas divergências não bateram com as minhas, então ficamos vencidos nós dois. Não está em conta. Não está entrosando. Próximo. Agora é a pauta do senhor. Processo adiado. Esse é o provimento parcial, 28. 28 não tem.
esse que era provimento. Negou provimento parcial? Acho que é. É porque nós já havíamos pedido para corrigir. Ah, então já corrigiu no Já gabinete. foi corrigido. Então vamos lá. Agora, processos da relatoria do desembargador Rogério Vale Ferreira. Segunda votante, juíza convocada Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. E terceiro votante, desembargadora Nemar Pereira Amaral. Há um processo adiado da última sessão, em que já houve sustentação oral, mas a advogada encontra-se presente para assistir ao julgamento. O relator, doutor Rogério, o 12.152. Eu já li a minha conclusão aqui, negando provimento aos recursos do réu, dando parcial provimento do autor, para conceder o benefício da justiça gratuita e acrescer a condenação ao pagamento das multas normativas na forma da fundamentação. Mantido o valor da condenação porque ainda é compatível, declarando que as multas normativas possuem natureza indenizatória. A doutora Gisele pediu vista. Esse é da NW? É o 12.152. NW, Banco Bradesco Cartões. Esse eu vou ficar vencida, porque eu entendo que neste caso, esse é o número 11 da pauta, não é isso? É do 44 da outra. Isso mesmo. É 44 da anterior e o 11 isso da mesmo. pauta. Ok. Eu entendo que neste caso havia apenas o serviço de cobrança e não havia venda de nenhum produto bancário, nem oferecia nenhum produto bancário. Então, nesse caso, eu fico vencido, porque eu entendo que seria lícita a terceirização. O doutor Marco está acompanhando? É um padrão, né? Desde que a turma já vem adotando há algum tempo, a gente, no primeiro até esperar, né, doutor Rogério? Ver que vocês resolvem. Tudo vai mudar mesmo. Aí, porque aí a gente já... É porque esse caso aqui é um pouco diferente. Todos os outros, quando eles oferecem cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, qualquer outro produto, eu sempre dou como ilícita mesmo e dou o vínculo. Mas neste caso aqui era aquele serviço de cobrança, só liga cobrando. Então aí ficou vencido, doutora Gisele. Excelência, pode constar o voto vencido? O voto é oral, doutor. Só tem que pedir uma certidão, se for o caso, depois. Viu? Obrigada. Agora é o número 11 da pauta, que é o RO 10.864-37-2015. Inscritos, doutor Brenon Franklin Brandão da Silva, pelo reclamante, e doutor Christian Alves Fernandes, pela reclamada. 10.864. Eu registro aqui o memorial que eu recebi da Sony. Eu conheço de ambos os recursos no mérito do espacial provimento, ao da reclamada para fixar a jornada do autor nos seguintes termos: de segunda a sexta-feira, das 9 às 21h20 e ao sábado, das 9 às 17h20, sempre com uma hora de intervalo. Ao do autor para crescer a condenação, pagamento de indenização no valor de R$ 150 mensais, observada a prescrição pronunciada, mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. Essa indenização é pelo armazenamento de produto publicitário na casa do reclamante, ocupou o quarto dele todo, limitou a liberdade dele, é por isso. Está na fundamentação. Quem fala pelo reclamante? O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Excelência, eu posso aguardar eventual divergência? Pode aguardar. Obrigado. O senhor fala pela Sony do Brasil, tem a palavra, doutor. Isso. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor Ministério Público, demais membros da turma. Excelência, eu estava anotando, só perdi o teor do voto. A questão do intervalo ficou 1 hora, correto? 1 hora. E é a jornada de 9 às 17h20, bom, de 9 às 21h20, segunda a sexta, de 9 às 17h20 ao sábado, sempre com 1 hora de intervalo. E a indenização foi apenas pelo material? Pela manutenção do quarto dele lá para estocar material publicitário da empresa. Ok, excelência. Por gentileza, em relação ao valor, antes de sustentar, eu poderia saber o valor da indenização? R$ 150 por mês. Excelência, sobre esse ponto aqui, já em relação à jornada, eu só ia sustentar um ponto, mas sobre a indenização, só queria ressaltar também que não havia previsão contratual nesse sentido. Não obstante a prova produzida do reclamante, mas trazendo para o princípio da primazia da realidade,
A empresa demonstrou nos autos, além de defender em tese de defesa, é uma multinacional. E existem empresas terceirizadas vinculadas à Sony que são especialistas, inclusive, nesse ramo de estocagem de materiais dentro da empresa. Então, com essa vênia ao voto do eminente relator, a empresa entende que a Justiça estaria incluindo uma nova cláusula contratual, totalmente estranha aos limites do contrato, não obstante a infelicidade em relação à inveracidade dessa questão desse estoque de materiais, em que pese os argumentos do reclamante, se ele utilizou de tal modo, se valendo do seu cargo de gestão intermediária dentro da empresa para facilitar o seu acesso para as lojas, a empresa não pode ser condenada por um ato de liberalidade do empregador, até porque a Sony também não tenha, isso pode ser inferido do próprio contrato social da empresa, ela não tem sede ou filial aqui em Belo Horizonte. Então o reclamante era um portfólio que trabalhava aqui na área dele corretamente e tinha uma empresa terceirizada efetivamente para fazer esse tipo de estocagem de materiais. Volto a dizer que é uma cláusula totalmente estranha ao contrato de trabalho. Isso a gente entende que fere o pacto sunt servanda e, nesses termos, eu peço a reconsideração do voto apenas. Pois não, eu mantenho o voto, doutor Gisele. De acordo. Doutor Neymar. Decisão unânime nesses termos. Próximo. Obrigado. Boa tarde. A pauta do senhor. A pauta. Apenas no número 15 tem uma divergência do doutor Anemar. 15. 11265? Sim, senhor. 11265. E que o relator está propondo a redução da indenização para 5 mil do município e o doutor Anemar acho que deve, né? Voltar. Eu estou acompanhando o relator. Anemar foi vencido. Você fica vencido, Anemar? Eu fui mais pelo Isso que é uma coisa muito pequena, realmente. Eu fui mais porque eu considero o voto, as condições econômicas do ofensor, eu falei, esse município... Porque esses municípios estão todos em dificuldade, ninguém não paga nem funcionário. É verdade. E também o fato em si... Eu não vou ficar vencido, como eu falei, nós não temos um parâmetro seguro para fixar. O senhor viu que a reforma é tabela, né, o dano moral, o senhor viu, né? Leve, grave, gravíssimo. Isso tira um peso das nossas costas. É só esse? Sim, sim. Então, os votos da minha relatoria, todos julgados à unanimidade, nos termos do voto proferido. Passamos aos próximos. Agora a pauta da relatoria da juíza convocada Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, segundo votante, desembargadora Anemar Pereira Amaral, terceiro votante, juiz convocado Marcelo Furtado Vidal. Número 2 da pauta, que é o RO 10-226-50-2016. Inscrito Dr. Breno Pequeno Andrade Costa, pela recorrida reclamada AFRM. Doutor Gisele. Conheço o recurso e no mérito nego-lhe provimento. Questiona essa divergência, presidente. Doutor Neymar. De acordo. Doutor Marcelo. De acordo. Decisão unânime, no segundo voto da relatora. A pauta da doutora Gisele. A pauta do doutor Gisele tem divergência? O número 4 tem duas opções. O doutor Marcelo fica com a segunda, então ele fica vencido. Doutor Neymar fica Doutor com a Neymar primeira fica com a no primeira. 4, né? No número 4, que é o 10665. Isso foi com a primeira, vencido o doutor Marcelo. No número 8, tem uma divergência, doutora Neymar. Tá ok. Quanto ao intervalo entre a jornada. 8, doutor Marcelo. Ou de acordo com a relatora. Vencido o doutor Neymar no 8, quanto ao intervalo entre a jornada. E no número 12, aqueles processos da Fiat, em que o doutor Neymar fica vencido. Mas vencido no 12. Os demais, todos julgados à unanimidade. Agora os votos para o Marcelo. É o número 21, processo da relatoria do juiz convocado Marcelo Furtado Vidal, segundo votante, desembargador Rogério Vale Ferreira, terceira votante, juíza convocada Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. O número 21 da pauta, que é o RO 10.852-63-2016,
Inscrito o Dr. Felipe Barbosa Pires de Souza pela reclamada recorrida. Doutor Marcelo, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço do recurso do reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$150 mil e indenização de danos estéticos no mesmo valor, invertido o ônus de sucumbência com custas pela reclamada no valor de R$6 mil, calculada sobre o valor da condenação, fixado em R$300 mil. É como eu voto. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, excelência, senhor presidente. Boa tarde, demais jogadores, ilustres representantes do Ministério Público, nobres colegas, boa tarde. Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, queria ressaltar alguns pontos que são de crucial importância para o deslinde do presente caso. O reclamante, através de sua testemunha, inclusive do seu depoimento pessoal, não conseguiu em nenhum momento comprovar a prestação de serviço para a reclamada. Cumpre ressaltar que o mesmo confessou, em seu depoimento pessoal, que não havia ainda iniciado prestação de serviço. De fato, havia a CTPS assinada, em razão, inclusive, da transferência de Itacarambi para a comarca de Cristalina, onde, de fato, prestaria seu serviço, mas não houve prestação de serviço. O reclamante estava no alojamento, aguardando, de fato, os trâmites burocráticos para a assinatura do seu contrato de trabalho, tais como contratação de plano de saúde, seguro de vida, imprescindíveis para início da prestação de serviços em obra. E, por negligência, por mera vontade própria, resolveu se dirigir até o canteiro central para agilizar o trâmite burocrático, levando toda a documentação. Então, não houve ordens da reclamada para que o mesmo pudesse deslocar a pé, às margens da rodovia. Uma rodovia que não há passagem para pedestres, e colocando a sua própria vida em risco. Esse fato foi, inclusive, confirmado pela sua testemunha, que indicou que não houve em nenhum momento ordens da reclamada para que ele pudesse se deslocar. Por esses motivos, a gente entende que, de fato, com a devida vênia, houve culpa exclusiva do reclamante. Não houve ingerência, culpa, muito menos nexo de causalidade por parte da reclamada. Nestes termos, eu peço a reconsideração, com a devida vênia, do voto do ilustre relator. Obrigado. Senhor presidente, a matéria aqui diz respeito à interpretação da prova, consubstanciada no depoimento do preposto. O reclamante ele saiu da cidade de Itacarambi, às margens do Jequitinhonha, para trabalhar em Cristalina, em Goiás. E lá chegando, foi anotado o contrato de experiência da carteira dele, numa sexta-feira, e ao sábado ele saiu justamente com 3 funcionários que estavam nesse processo de admissão para se alimentar no canteiro de obras que era localizado a 6 quilômetros da cidade de Cristalina. Foram atropelados na estrada, a estrada perigosa, segundo o depoimento da própria empresa, a tese da defesa. O reclamante ficou paraplégico, atualmente vive numa cadeira de rodas, não pode satisfazer suas necessidades básicas. O processo da urina é feito através de sondas que suscetível a infecções, e a vida dele é essa vida. O outro morreu e o terceiro foi gravemente ferido. Perguntas, por que entre onde estava o alojamento até o lugar da alimentação, só 3 funcionários que estavam nessa estrada? Seriam, assim, 3 malucos, porque a estrada é muito perigosa, conforme é declarado e assumido a tese da defesa. Realmente, somente alguém que não estivesse no domínio das suas faculdades poderia enfrentar tamanho risco. Aí eu fui examinar a tese da defesa, a tese era a seguinte: a empresa não fornece alimentação e não fornece transporte para quem não está contratado. Quer dizer, ouvidou-se, essa é a tese, inclusive é o entendimento da sentença recorrida, quer dizer, pensou-se que ele não estivesse contratado. Então, ele não teve como se alimentar.
E o preposto ele diz expressamente: a empresa fornece alimentação e transporte quem está contratado. Como não se prestou atenção nesse contrato de experiência que estava assinado na sexta-feira, quer dizer, partiu-se do pressuposto, então, que ele saiu para passear na estrada, e não foi isso. Nesse ponto, o depoimento do informante, e a lei é muito clara, dá a importância de se ouvir o informante, que o juiz empresta o depoimento do informante o valor que merecer. O informante esclarece que eram R$10 o prato de uma comida no sábado, e o nome do reclamante não estava na lista do restaurante. Por quê? Porque segundo a empresa, estava em processo de admissão. Então, os 3 em processo de admissão, eles tinham 2 opções. Ou eles ficavam sem café da manhã, almoço, passando fome, ou eles arriscavam a vida na rodovia para poder se alimentar. Então, o entendimento que eu estou tendo da prova é exatamente esse, que a empresa foi negligente em não fornecer não só os meios de transporte a quem já estava contratado, ainda que não estivesse, seria uma responsabilidade pré-contratual, no meu entendimento, mas ele estava contratado e isso aí motivou essa negligência, motivou o infortúnio, e são essas razões do meu voto que eu submeto aos ilustres pares. Pois não, eu vi aqui a divergência. Divergência não, né? A ponderação do doutor Gisele contra os valores, mas eu vou acompanhar o relator. Esse caso de paraplegia é pior do que a morte. Eu vou acompanhar o relator da Tavênia e voto com ele. Vossa Excelência, quanto ao valor? Só fico vencida quanto ao valor. Quanto ao valor? Só fico vencida quanto ao valor. E assim se decide. Obrigado. Boa tarde. O próximo é o número 11 da pauta, que é um ROPS 10.283-70-2014, inscrito o Dr. César Augusto de Melo, pelo reclamante, que é o recorrente. Número 11? Número 11. Doutor Marcelo. Só um minutinho. Boa tarde. Estou conhecendo os recursos e estou acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela ré, para, declarando a nulidade da sentença, declarando a nulidade do encerramento da instrução e dos atos decisórios posteriores, determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e oitiva da testemunha Eulália Augusta Lourenço, proferindo-se nova sentença conforme for de direito. O senhor fala pela empresa? Pela reclamante, excelência. Está anulando a sentença. Sim. O senhor está de acordo ou quer sustentar quanto a isso? Foi indeferido um depoimento de uma testemunha lá e a parte recorreu. Não, excelência, dispenso Eu estou de acordo, doutor Gisele. De acordo. É a decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Boa tarde. Número 9 da pauta é o RO 10.192-24-2016. Inscrita a doutora Nayara Campos Catizani Quintão, pela reclamada recorrente. Doutor Marcelo, com a palavra. Conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para absolver a reclamada da condenação relativa ao pagamento de horas in itinere e respectivos reflexos, julgando improcedente a presente ação, em face do novo resultado da demanda, em virtude da sucumbência, passando a ser a encargo do autor o pagamento das custas fixadas em R$ 14.600, do qual está isento, por ser beneficiário da justiça gratuita. A senhora fala pela empresa? Por empresa. Eu estou de acordo, doutor Gisele? De acordo. Só decisão unânime os honorários termo. periciais também foram estipados? Foram decorrentes das Eu horas estou itinerantes. invertendo os ônus da sucumbência. Sucumbência. A senhora aguarda a publicação do acórdão, se a senhora entender que está alguma omissão, a senhora pode embargar de declaração. Ok. Tem divergência? Nenhuma. Ok, obrigada. Próximo. A senhora está inscrita num outro, não está, doutora? Só nesse? É porque tem mais um aqui. Não, eu faço só colocar lá na conclusão. Número 2 da pauta é um ROPS 10.068-23-2016.
Inscrita a doutora Bruna Luiza de Oliveira, pela recorrente reclamada NW Administradora. Doutor Marcelo. Processo número? Número 2 é o ROPS 10.000. E 68. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo primeiro e segundo reclamados e pela terceira reclamada, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. No mérito, estou negando provimento ao recurso da terceira reclamada e dando parcial provimento ao recurso do primeiro e segundo reclamados para determinar a adoção do divisor 180 para o cálculo das horas extras. No restante, adota as razões de decidir contidas na veneranda sentença de folha 568 e 573, confirmando-a por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. A senhora fala pela terceira reclamada. A senhora já teve aqui hoje. Só tem a palavra, doutora. Primeiramente, cumprimentar a todos dessa tribuna na figura do ilustre presidente, aos demais advogados aqui presentes, boa tarde. Eu só acrescento que a questão da terceirização já foi julgada no acordo anterior. Mas pode sustentar. Não foi não, excelência, porque na verdade o recurso da terceira reclamada, que é da NW, ele tinha sido considerado deserto. A gente fez embargos e não julgou nada do recurso, está julgando agora. Não, mas já foi decidido em processo anterior, a questão da licitude da terceirização. Não, mas espera aí, excelência, ela tem razão. Houve sim um acordo nesse sentido. Aí houve um ED, porque o recurso dela não foi conhecido, falando que estava deserto. Aí ela entrou com um ED, aí falou que realmente declarou nulo aquele acórdão e para julgar tudo de novo. Exato. Então é isso que está acontecendo. Então realmente está sendo julgado tudo de novo. O acordo foi considerado nulo. Isso. É um pouco confuso mesmo. Mas o doutor Marcelo vai ter que rever o voto dele, mas... Vou ter que reexaminar. Porque Vossa Excelência, como é que... O entendimento que eu estou, pelo que eu entendi, o entendimento é que a matéria do mérito já está ultrapassada. Então é melhor... Não, está sendo... Olha aqui, aí está falando, no mérito, negou o provimento, deu parcial provimento ao recurso. Está simplesmente... do mérito... Eu não estou rediscutindo aqui a matéria de que... Matéria de terceirização não está sendo discutido, não. Estou entendendo que não tem o tópico 2 aí que está expresso, que a matéria já foi objeto. Então é preferível ter retirado, doutor Marcelo, e o senhor examinar aí, porque a doutora Gisele está falando que está certo. Eu vou reexaminar então, porque o que eu não entendi, eu li os acordos, essa matéria já está ultrapassada. É porque no ED anulou o acordo anterior. Isso. Então, ela tem razão, assim, que vai ter que examinar tudo, porque o ED declarou nulo o acordo anterior. E agora nós vamos julgar em substituição ao acordo anterior. Isso, em substituição ao acordo anterior, exatamente. Esse alcance dos embargos de declaração, não estou entendendo. Então, doutor Marcelo, salutar que o senhor examine isso melhor lá no gabinete. E aí fica para adiar. Fica para a próxima sessão. A senhora fala na próxima sessão. Próxima sessão é que dia? Semana que vem, terça-feira. Dia 9. Okay, obrigada. Boa tarde. Próximo. Número 12 da pauta é o RO 10.322, 18/2015. Inscrito Dr. Brenon Franklin Brandão da Silva, pela reclamante, que é recorrente. Ô Marcelo. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos e, no mérito, dou provimento ao recurso da ré para, julgando improcedente a presente ação, afastar o vínculo empregatício no período de 2/8/1999 a 8/10/2014, excluindo da condenação todas as verbas deferidas em sentença. Prejudicada a análise do recurso da reclamante, haja vista que as matérias ali constantes se encontravam atreladas à existência da relação de emprego entre as partes, invertidos os ônus da sucumbência, custas pela reclamante, no valor de R$ 4.000, calculada sobre R$ 200.000, isenta diante da declaração de folha 40.
O senhor fala pela reclamante? Isso. É pra lá. Excelência, boa tarde. Mais uma vez. Em relação ao recurso da reclamada, foi dado provimento, né, conforme a proposta do voto do ilustre relator, em relação a reconhecimento de vínculo de emprego. A reclamante, ela prestou serviços, trabalhou durante cerca de 15 anos na sede da Globo, e ela é dentista. Ela atendia exclusivamente os empregados da Globo em uma sala que ela revezava o uso dessa sala com outros profissionais, como médico, como, se eu não me engano, fisioterapeuta. Então, havia um agendamento de horários em que cada um deles iria trabalhar. Ela trabalhava 3 vezes por semana, horários pré-definidos para ela chegar e passar todo esse horário lá na sala, atendendo quem estivesse agendado e, conforme, por exemplo, o depoimento da testemunha senhor Carlos Eduardo, ainda que não houvessem pacientes agendados, a reclamante ficava aguardando atendimentos de urgência. Então, ela ficava esse período indubitavelmente à disposição da empresa. Como a gente está discutindo o vínculo de emprego, né, então vou tentar passar pela questão dos elementos do vínculo. Nesse caso, a onerosidade ela é incontroversa, a reclamante recebia por esse serviço. Em termos de pessoalidade, a gente destaca que foram cerca de 15 anos, nunca houve nenhuma substituição. Era sempre a reclamante pessoalmente quem comparecia e prestava o serviço. Durante algum tempo, houve formalização de contrato entre empresas. A reclamante tinha uma empresa constituída, na qual ela era sócia, junto com seu marido, que também é dentista, e usava esse CNPJ para emitir notas fiscais para a Globo, para receber os pagamentos dos serviços prestados. Em alguns períodos, esses contratos venceram e não foram renovados, então continuava a prestação de serviços mesmo sem a cobertura de um contrato, e a gente chama atenção para a questão de que a Globo ela tinha um plano de saúde e um plano odontológico para todos os seus empregados. O odontológico é da empresa Odontoprev. Então, esse empregado que quisesse, ele aderia a esse plano de saúde e podia fazer um tratamento quando necessitasse, tanto ele quanto as pessoas da sua família. Só que a Globo precisava de alguém lá dentro da empresa para atender alguns anseios específicos da empresa. E isso mostra com uma clareza que a gente entende muito grande que a reclamante estava intrinsecamente ligada aos objetivos da empresa, e por isso que a empresa não podia abrir mão do controle da prestação de serviço da reclamante, porque se fosse simplesmente fornecer atendimento odontológico para os empregados, eles usavam o plano odontológico da Odontoprev. Não faria sentido ter uma pessoa dentro da empresa fazendo isso, com o controle dos atendimentos através de uma agenda que ficava dentro do RH da empresa, com eleição de empregados, por exemplo, no programa Medida Certa, eleição de empregados que seriam acompanhados durante vários meses e receberiam tratamento médico, odontológico, tratamentos de profissionais de nutrição, para que esses pacientes atingissem um status de saúde que era desejável, e esses pacientes servissem de espelho para os demais empregados da empresa. Então, a empresa precisava disso, inclusive, para receber certificados que garantem a qualidade dos serviços daquela empresa, são como esses ISO 9001, por aí vai. Então, a gente
juntou no processo uma série de documentos, e-mails que mostram o relacionamento entre a reclamante, o RH da empresa, com o agendamento de atendimentos, com reuniões para definições de objetivos e metas a serem alcançadas em relação aos empregados, os atendimentos que seriam realizados. Isso mostra de uma forma bem clara uma subordinação e o caráter intuito persona da relação que foi estabelecida, porque a reclamante, como pessoa física, estava muito inserida no alcance dessas metas e desses objetivos da empresa. E justamente por isso, nos 15 anos que ela ficou prestando serviço lá, ela nunca foi substituída por ninguém. Quando ela precisava se ausentar do serviço, ela tinha que combinar o dia que ela se ausentaria e o dia que ela iria repor aquela ausência. Então, esse relacionamento a subordinação nesse caso, né, que é um dentista, ela fica muito na forma como o serviço é organizado para ser prestado, porque a execução do serviço profissional tem ali uma independência sobre como fazer o tratamento, qual tratamento que é o cabível e etc. Então, nesse caso, a gente entende que realmente foi bem visto pelo juiz da primeira instância, e a gente realmente pede que seja revisto o voto pelo ilustre relator, ou, se for o caso, que segundo e terceiro votante não acompanhem, porque realmente vínculo de emprego é uma coisa que a gente acredita muito que aconteceu, além da questão da subordinação, onerosidade, um intuito persona. A reclamante, apesar do contrato entre pessoas físicas, ela sempre prestou serviço como pessoa, o contrato era entre pessoas jurídicas, mas ela prestava serviço como pessoa física, né? Durante todo esse tempo, como a gente já destacou em algumas provas. Essa questão da gerência dos atendimentos feita pelo RH, a agenda física ficava no RH da empresa, e isso demonstra realmente uma ingerência de como que a empresa controlava o serviço que era prestado. A gente destaca aqui só um ponto da sentença que pega justamente isso, que fala: ora, percebe-se que a reclamada impunha regras gerais, bem como diretrizes pontuais a serem seguidas pela autora, tanto que possuía o controle de agendamento dos seus pacientes, que eram atendidos em horários pré-determinados em uma sala física específica dentro da RE, quem, aliás, tinha a atribuição exclusiva de redistribuir sua disponibilidade entre a reclamante e os profissionais de nutrição, medicina, fisioterapia, que delas também ocupavam. Além disso, as ausências da reclamante deviam ser repostas de acordo com a disponibilidade do consultório e não ao seu bel prazer e conveniência. Então, realmente, a gente não vislumbra aqui uma prestação de serviços autônoma, né? E aí vamos insistir para que seja mantido o reconhecimento do vínculo e analisado também o nosso recurso em relação aos demais pontos que a gente pede que sejam acrescidos na condenação. Obrigado, excelências. Doutor Marcelo. Senhor presidente, não se trata de pejotização, mas é importante dizer que a reclamante ela constituiu uma empresa Núcleo Odontológico em Confidentes Limitada há mais de 6 anos antes de prestar serviço para a reclamada, o que indica que ela já tinha uma atividade empresarial. A prova indica e demonstra que ela tinha interferência na agenda, na marcação dos atendimentos, comparecia 1 ou 2 vezes por semana, cancelava, geria os seus clientes. Eu entendo que ela é maior, capaz, fez um contrato e deve responder pelo contrato que ela fez, não só com a reclamada, como outras empresas eventualmente existentes. É como eu voto e submeto a Vossa Excelência. Eu estou inteiramente de acordo, e o doutor Gisele? De acordo. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Número 34 da pauta é o RO 11.573,
54/2014, inscrita a doutora Alice Valadares Pereira, pelo reclamante, que é o recorrido. Rosevaldo. Doutor Marcelo, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Nega provimento, eu estou de acordo, doutora Gisele? De acordo. É decisão unânime nos termos do voto do relator. Conheceu e negou. Próximo. Agora, uma inscrição feita hoje no processo número 29 da pauta, que é o 11.370.09/2015. Inscrito o doutor Gabriel Fernando Horta Silva, pela recorrente reclamada. Número 29. Associação das Pioneiras. Sim. Doutor Marcelo. Aguardar aparecer aqui no... Tá demora. Desmarcar, né? Esperar terminar, desmarcar. Se eu desmarcar aqui, aí apaga. É porque não tá, demora mesmo. Depois você olha esses votos de excesso, é isso mesmo? Real. Isso não seria real, não? Sem processo de excesso. Não, que foi julgado hoje. É real mesmo? Real? Já foi. É uma empresa de ônibus de turismo. Ah. Então tá. Associação das Pioneiras Sociais. Isso. Eu conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, excelências. Boa tarde, ilustre desembargador presidente, demais componentes da turma, senhor relator. Bem, o caso aqui trata basicamente do deferimento adicional de insalubridade. O que ocorre? A tese obreira é no seguinte sentido, de que o empregado em todo o tempo teria trabalhado realizando a feitura de móveis. Ele fabricaria móveis dentro da empresa reclamada, dentro da APS. Contudo, ficou provado nos autos que desde 2006, e aí pegando todo o período imprescrito do contrato de trabalho do reclamante, a APS terceirizou esse serviço de feitura de móveis. A feitura de móveis passou a ser feita única e exclusivamente em Salvador. E esses móveis eram enviados para a localidade onde as pioneiras atuavam, e lá eles eram simplesmente montados. Simplesmente montados. Ademais, vê-se que a montagem desses móveis não se dava todos os dias. Se dava de acordo com essa demanda, que era uma demanda sazonal. Não era uma demanda que era feita todos os dias, bem como nem mesmo a manutenção dos pisos que era feita de forma intermitente, de forma sem nenhum tipo de intervalo entre as atividades. Bem, vê-se que o reclamante, então, não tinha contato direto com esses agentes insalubres. Mas mesmo se reconhecermos que ele tinha contato com esses agentes insalubres, o laudo pericial ele é conclusivo no seguinte sentido, em dizer que os EPIs seriam capazes de afastar a incidência do adicional do agente insalubre. Só que o laudo pericial diz que os EPIs não teriam sido fornecidos, contrariamente à prova dos autos. Temos uma testemunha que fala exatamente que os EPIs eram fornecidos. A testemunha, o senhor Paulo César, diz o seguinte, que os EPIs do reclamante eram uniforme, composto dos sapatos de segurança, óculos de segurança, máscara protetiva contra vapores orgânicos e creme de proteção para solventes. Que tais EPIs sempre eram disponibilizados ao reclamante, que sempre fazia o uso deles devidamente. Que além do depoente, outros técnicos de segurança do trabalho, além do engenheiro, faziam a fiscalização. Olha, eram fornecidos os EPIs, exatamente os EPIs necessários para a atividade, e da mesma forma, ele usava de acordo com a testemunha, e mais, era fiscalizado o uso. Ou seja, a empresa aqui se desincumbiu de tudo que lhe cabia quanto à proteção do empregado.
o que ela poderia fazer com relação à proteção do empregado foi feito, que é o fornecimento do EPI. Então, nós temos aqui dois fatores que são intrinsecamente ligados e são de extrema importância para a análise do adicional de insalubridade. Primeiro, a ausência de constância no contato com os agentes insalubres. E segundo, a utilização correta de todos os EPIs. Nesse sentido, eu peço devida vênia ao voto do desembargador relator e peço para que seja revisto o voto ou, consequentemente, que seja aplicada a divergência e, então, proclamado, então, improcedente o pedido do reclamante, procedendo totalmente, assim, o recurso da reclamada. É o que eu peço. Marcelo. Senhor presidente, eu estou entendendo o depoimento das testemunhas, bem como as conclusões da perícia, diferentemente da exposição do doutor advogado, estou mantendo a sentença e estou negando provimento ao recurso. Eu também estou indo na esteira do laudo, em cotejo com as demais provas dos autos, acompanhando o relator. Doutora Gisele. De acordo. Decisão unânime no ser um voto do relator. Próximo. Agora são os votos da pauta do doutor Marcelo. Pois não, doutor, o procurador. Na pauta, doutor Marcelo, tem o número 31, parece 31. que... Exatamente, 31. Supermercado? BH? 943-2015. Não, então não é 31, não. Não é 31. Esse aqui é da pauta. Da última pauta. Da pauta física. Mas tem um outro lá. também da... Não, da pauta eletrônica. Nós vamos chegar na pauta física. A pauta eletrônica não tem o nome de vocês, é o 00-11-227. 11-227? 11-227. É 00-11-227. 28 do Marcelo? Isso. Vamos ver aqui. União Federal, né? Isso, União Sul não, isso já foi julgado? Não, está aqui. Não. É o tribunal, eu vi esse voto, é contra o nosso tribunal. Isso aí só não foi na Procuradoria, devia ter ido. Eu já conferi a aplicação da súmula 331, é só para conhecer, sugerindo o conhecimento e desprovimento do recurso. Então coloca na certidão que o ilustre procurador manifestou sucessão pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E o doutor Marcelo inclui no relatório dele. Esse é o 28. 28. Agora, quanto ao mais, obrigado pela observação, doutor. Entrevistar nulidade. No 5, eu estou com a primeira. A Gisele está com a segunda, então ela fica vencida. Então, os votos do doutor Marcelo. Só no número 14 da pauta, doutor Rogério, que parece que ele foi entregue no papel, eu estou sem a votação. Porque não estava disponibilizado. Mas chegou. eu estou de acordo com ele. Também de acordo, eu já votei. Unânime. Não. Ok, obrigada. Unânime. Então, todos esses votos do doutor Marcelo, excluído aquele número 5, são unânimes no julgamento. Passamos para a pauta física. A pauta física tem um 31 que o doutor procurador se manifestou. Deixa eu ver aqui. Universidade Federal. Isso é um caso interessante, porque a Universidade e o Estado eles foram incluídos depois do início da ação. Ela está tramitando pelo rito sumaríssimo. Sei, Agora, com o Estado e a Universidade, a autarquia, muda esse negócio mas no meio, porque eles foram incluídos na execução, né? Na execução. Não pode. É porque depois ainda tem o acordo de dispensa relatório, tem outras consequências. Talvez seja o caso de alterar esse... Doutor Marcelo, o senhor quer apreciar isso que ele está dizendo? Que Qual o processo? é o 31 da pauta física, 943/2015. Se quiser examinar no gabinete, a gente adia ele também. Porque é que a Universidade do Estado de Minas foi incluída na execução. E aí teria que alterar o rito, né? Porque ele ocorre pelo rito sumaríssimo.
Mas o rito da execução, independente de ser ordinário ou sumaríssimo, é um só, né? É na fase do conhecimento que há prazo de audiência, de defesa. É quase tudo. Tem o desdobramento, por exemplo, esse acórdão só sem relatório, sem nada, é o típico do rito sumaríssimo. Né? Talvez fosse diferente. Mas na execução não vai alterar nada, não tem procedimento nenhum diferente na execução. Não, porque provavelmente é responsabilidade subsidiária, porque é empresa de vigilância. Bom, mas de qualquer forma ele está arguindo. Eu acho bom. Reexaminar. Dá uma olhada, porque. O processo da pauta física. 31. 31. E se no mérito, Excelência, eu já deixo. Já deixo parecer? Sim, que realmente houve sucessão, é de se manter, sim, a universidade no Polo Pacífico pelo desprovimento do agravo dela. Então a matéria que o Ministério Público levanta é apenas quanto ao rito. No mérito está de acordo. Sugerindo observância, né, do 852A, parágrafo único do CLT. O que isso vai alterar na execução? Eu acho que pode vir uma eventual nulidade, eu não sei. Por exemplo, esse acórdão, se no rito sumaríssimo ele não tem relatório... Não tem a estética da redação do acórdão. Parece que sim, eu não vejo mais nada nessa altura. Não. Evitar eventual nulidade. Ok. Obrigado, Excelência. O senhor pode, inclusive, citar no seu relatório, se quiser, a manifestação do Ministério Público em sessão, nesse sentido. Processos físicos, vamos lá. É o número 9 da pauta, é o RO 769-2014-021. Relator, doutora Nemar, revisor, doutor Marcelo, terceiro votante, doutor Rogério, inscrito, doutor Karime Sader Júnior, pela segunda recorrente, número 9. Doutora Nemar, com a palavra. Você fala para a CIA, né? Exato. Boa tarde. Diante da conclusão, senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos e no mérito. Estou dando-lhes parcial provimento para determinar que seja utilizado o divisor 180 na apuração das horas extras. Boa tarde a todos. Excelências, é um caso recorrente que envolve a CIA Modas e o Banco Bradescar e funcionário da CIA que trabalhava no interior da loja. Com o desenrolar dessas ações, nós começamos, até como a gente acompanha a CIA já há muitos anos, nós começamos a fazer um trabalho aqui no Tribunal em primeira instância, tirando, como o Tribunal já segmentou o entendimento em relação ao vínculo, nós começamos a trabalhar em cima das particularidades. Desde a nossa defesa, apesar de ser um processo mais antigo, a CIA faz questão de, até mesmo porque não tem como negar a parceria entre CIA e Bradescar, de trazer as particularidades ao caso. E é o que acontece nesse caso em particular. Por quê? A CIA possui dois setores. O setor de varejo, que vende roupa e acessório de moda feminino e masculino, e o setor de RFS, que é o setor de atendimento ao cliente que possui o cartão de crédito CIA. A particularidade desse caso é que a reclamante era uma funcionária que trabalhou exclusivamente no varejo. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências, como são casos recorrentes aqui no tribunal, a prova oral produzida nesse processo nos leva a crer que a reclamante somente trabalhou no varejo. Peço licença para recitar o depoimento da reclamante, no sentido de que a depoente trabalhou no caixa do varejo da primeira reclamada de novembro de 2011 a agosto de 2012. Que o caixa do varejo é onde passa as compras dos clientes da primeira reclamada. Não foram produzidas provas no sentido contrário a isso. E utilizando casos similares, Vossas Excelências estão cansados de ler e de ouvir aqui na tribuna também, como é feita a prova em primeira instância, em audiência de instrução. Dada a palavra reclamante aos questionamentos do juiz de primeira instância ou dos procuradores, algumas atividades, consulta SPC, saque, até investimento financeiro, captação de recursos, são ditas diversas atividades que podem ser consideradas similares à de um bancário, o que para a tese de defesa não é, mas não vem ao caso, e que nesse processo não tem. Não foram ouvidas testemunhas a corroborar com a tese inicial da reclamante. A tese
de vínculo de subordinação estrutural, em decorrência das atividades desempenhadas pela reclamante no setor de RFS, são mencionadas consulta da SPC e Serasa, empréstimo, INSS, venda de seguros, todos aqueles produtos que Vossas Excelências já estão acostumados a ler nesse processo. E, em se tratando de um caso especial, não foram feitas provas, eu bato na tecla, do labor da reclamante no setor de RFS. Eu chamo a atenção para a questão documental do processo, que os contra-cheques juntados pela reclamada, eles apontam o setor de labor da reclamante. E quando eu digo que a CIA Modas, a recorrente, ela passou, tirando a tese defensiva, se ater à questão técnica para chegar na audiência de instrução, chegar aqui na tribuna e trazer esses detalhes, é por conta disso. Os contra-cheques colecionados pela reclamada, ele aponta que a reclamante trabalhou no setor vestuário, caixa do varejo, o que ela confirmou. Não tem aquela questão de labor no RFS por um período, hora transmitida para o varejo, hora transmitida para o RFS, e quando tem, Vossas Excelências também já conhecem a forma como a prova é produzida, a CIA delimita o período em defesa, porque não tem como negar, a gente não nega a relação entre CIA e Bradescar. Então, considerando que a reclamante não conseguiu fazer prova de que trabalhava no RFS, peço vênia ao eminente relator, dizendo que a sentença deve ser reformada. Porque as atividades desenvolvidas, confessadas pela reclamante, se diferem daquelas estipuladas no artigo 17 da Lei 4595/64 das instituições financeiras, que prevê que a coleta, intermediação, aplicação e custódia de valores. Então, além da reclamante, da própria reclamante, quando dada a palavra em audiência de instrução, que nós sabemos como funciona, a ata é muito abstrata, a primeira instância dá essa possibilidade de interpretação maior do que está sendo dito, inclusive eu que fiz essa audiência de instrução, dada a palavra, é um turbilhão de atividades. O juiz pede até calma. A gente costuma ouvir de juiz de primeira instância até o seguinte: calma, você vai falar tudo, mas responde o que eu estou te perguntando. E eu friso o que foi respondido pela reclamante, que a depoente trabalhou no caixa do varejo da primeira reclamada de novembro de 2011 a agosto de 2012, que o caixa de varejo é onde passa as compras dos clientes da primeira reclamada. Ora, qual atividade bancária era desempenhada pela reclamante dentro do setor de varejo da CIA? Ultrapassadas essas questões que envolvem os setores e atividades, é um processo mais antigo, como mencionado anteriormente, e ele ficou suspenso em decorrência da decisão do divisor 180 para o bancário, e infelizmente nós não tivemos oportunidade de colacionar aos autos o recente julgado da terceira turma do TST, ao qual declarou lícita a terceirização, inclusive vencido o iminente doutor Maurício Godinho Delgado. Mas esse caso ultrapassa essa questão de validade entre a parceria de correspondência bancária entre CIA e Bradescar. Por quê? A reclamante trabalhava no caixa do varejo, passando roupa. Não foram ouvidas nenhuma testemunha, não foi ouvida nenhuma testemunha pela reclamante, e a própria reclamante não citou em depoimento pessoal uma atividade que possa, no mínimo, data vênia, levantar dúvida para os julgadores. O que a recorrente vem fazendo no tribunal, o que eu tenho certeza que é de conhecimento de Vossas Excelências, ultrapassada a discussão de validade entre o contrato de parceria entre CIA e Banco Bradescar, é a busca pela verdade real que, infelizmente, nós encontramos e ainda encontramos uma dificuldade imensa em relação a funcionário que trabalhava no varejo com esse tal do RFS. Até por felicidade da minha sustentação aqui, para facilitar, a doutora Gisele e o doutor Marcelo, na primeira instância, inclusive com um dos dois, se eu não me engano, a doutora Gisele, já pegou situações em que, assim, começa, fala RFS, documento, calma lá, o que está acontecendo, e volta atrás. Não é tese, a gente não nega a relação entre CIA e Bradescar,
a reclamante, a CIA, ela sempre limita os períodos nas defesas. A prova documental decide esse processo em relação ao trabalho do setor da reclamante. Eu tenho no contra-cheque todos, a partir das folhas 294, no canto superior direito, o setor de trabalho da reclamante. Quando ela é transferida de setor, existe contra-cheque no mês referente falando que ela trabalhou no RFS. Esse é o ponto, essa é a particularidade do processo que a gente trata quando a funcionária não trabalhou no RFS. Em outros casos em que ela trabalhou na RFS, este procurador que vos fala vem aqui e trata da legalidade das atividades, da legalidade do contrato de parceria entre Bradescar e CIA. Mas nesse caso não. Repito que a depoente trabalhou no caixa do varejo, onde passa as compras dos clientes da primeira reclamada. Então eu peço vênia ao voto do eminente relator, peço que essa egrégia turma dê provimento ao recurso ordinário da recorrente para reformar a sentença de primeiro grau e declarar a lista de terceirização. Muito porque a análise da validade do contrato entre CIA e Bradescar e a análise do setor de RFS não deve ser considerada nesse processo, porque ela não laborou no RFS. Eu tive cuidado de analisar a sentença. O juiz de primeiro grau mencionou que nas folhas 219 existia lá uma informação com a sigla RFS na ficha financeira. A CIA tem duas fichas financeiras, uma mais antiga e uma atual. A mais antiga é proveniente de informações inseridas à mão no sistema. A outra já é a coisa mais computadorizada, etc. Eu olhei documento por documento, não há labor no RFS. A proposta da recorrente confirma isso. Ainda conhecendo o caso e a magnitude que esse caso trouxe, né, para a empresa, geralmente é uma ação que é vasta em prova oral. Tem 2 ou 3 testemunhas. Chegam lá querendo falar o que querem e o que não querem, o que podem e o que não devem. Então eu reitero o pedido da recorrente, ao provimento ao recurso, porque é uma funcionária que passava compra, roupa. Já entendemos, doutor, sustentação. Sim, é só obrigado, mas é o que vem acontecendo lá embaixo, na primeira instância, a gente acaba ficando um pouco desgastado. A diferenciação que o senhor quer dizer, o senhor foi bem claro, o senhor foi bem, vamos ver aí, o relator como... Senhor presidente, o que eu vejo nessa situação toda, que são as minúcias que o doutor quis trazer aqui, elas, no contexto, elas não vão fazer, pelo menos no meu entendimento, vão fazer diferença, pelo seguinte, porque ele está querendo diferenciar aqui que aquela pessoa que trabalha no caixa, passando a roupa, recebendo o cartão, é aquela pessoa que está na linha de frente para oferecer os produtos. E que me consta aqui é que a própria reclamada, elas sustentam aqui no seu recurso que elas negam que haja atividade bancária, mas admitem que há o oferecimento de cartão de crédito. Nesse caso aqui, a primeira reclamada incide a validade do contrato de terceirização, dizendo que o serviço prestado pela reclamante, oferecimento de cartão de crédito e atendimento ao cliente, em nada se assemelha quando prestadores pelos bancários. Ou seja, uma diferença, eu acho que já está superada. Eu estou com um problema aqui na língua, estou difícil de falar. Mas é uma diferença que eu acho que já está superada aqui, doutor. Doutor, porque essa minúcia que o senhor está trazendo aqui, nós não podemos levar em consideração, nesse caso específico aqui, porque o que acontece lá no primeiro grau, no momento da colheita da prova, faz parte de um conjunto que nós temos que peneirar aqui, nós temos que decantar aqui para tirar o que tem e o que não tem. Quanto à verdade real, alguns juristas, eu lembro aqui do professor, do nosso colega falecido Bolívar, Biex Peixoto, ele falou que o princípio da verdade real não prevalece no processo de trabalho, e não prevalece mesmo, não prevalece no processo penal. Agora, no processo de trabalho, vem o que está nos autos. Esse que interessa aqui. Eu acho que ninguém está torcendo tanto para que resolva esse problema da terceirização, ainda que seja para terminar com o restante do direito de trabalho que existe ainda,
mais do que eu, porque essa situação já não está mais dando para mais discutir de forma sadia sobre a questão da terceirização. Não estou vendo vou manter minha proposta. Me fala uma coisa, o senhor quer completar. O RFS, o que faz a Caixa que trabalha no RFS? Pois é a questão fática, Excelência. Existem 2 caixas na loja. O caixa do RFS e o caixa do varejo. Traduz, por favor, RFS. Retail Financial Service é o setor de atendimento ao cliente que possui o cartão de crédito CIA. A prova é a primeira instância, né? A gente... Não, o senhor já sustentou os seus 10 minutos, fez a diferença. Agora, me fala o que faz o RFS, o cara que trabalha no RFS. O funcionário alocado no RFS, ele aborda o cliente na loja, no setor de varejo, ele anda com a pranchetinha e se o cliente aceita a proposta de adesão ao cartão, é levado ao setor de RFS e lá insere a proposta no sistema. O que eu bato é que não é o caso. Eu não tenho como negar, a partir do momento que eu tenho uma inicial, desculpa o termo, falaciosa de que uma funcionária fazia as atividades dentro de um setor, eu não posso simplesmente desconsiderar a existência desse setor. Então eu trabalho, a CIA trabalha na seguinte questão: o setor, mesmo assim, o setor não é condições para atribuir o vínculo. A questão aqui, senhor presidente, é que ela trabalhava no caixa do varejo. O caixa do varejo passa roupa, é diferente. Esse ponto, olha... Mas já está esclarecido, doutor. Mas... Sou o revisor? O senhor é o revisor. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, essa matéria eu acompanho na primeira instância. Eu sou, inclusive, testemunho do labor do procurador presente. Quer dizer, vejo a luta da prova e, como juiz, a gente fica naquela posição passiva de ver o que se vai provar. Realmente, nessas empresas, não só a CEA, como Renner, Riachuelo, ocorreram de diversas reclamações de vendedores, aquele que fica te atendendo no balcão, vendendo a roupa, entraram com reclamação trabalhista, dizendo que desempenhavam atividades de financiamento, e essas reclamações realmente foram julgadas, em sua grande maioria, improcedente. Esse caso aqui, realmente, a produção de prova testemunhal dele foi muito limitada. Mas tem algumas questões aqui que me forçam a acompanhar o voto de Sua Excelência, o juiz relator. É que a reclamante, ela trabalhava no caixa de varejo. Hoje, inclusive, tem um artigo do CPC que permite ao juiz julgar em relação àquilo que ordinariamente acontece. Então, eu faço compra nessa loja, o senhor já deve ter feito. É comum o caixa oferecer o cartão para você, porque ele está lidando com dinheiro, ele passa o cartão de crédito. O senhor não vai fazer um cartão CIA, o senhor não vai fazer, você apresenta o cartão do Mastercard, ele fala, não, o senhor não. Então, o que o juiz ele entendeu que como ela trabalhava num ambiente de caixa, num ambiente de recebimento, ela desempenhava, sim, esse fomento à atividade bancária. Ela mexe com receber. É muito raro você não tirar um cartão Visa na CIA e a Caixa fala assim, olha, você não vai fazer. Não precisa de você ir lá no setor de financiamento para poder, eu quero financiar, não. Então, a sentença, diante da prova, ela passou desse pressuposto que ela, por trabalhar nesse setor de caixa, né, de entrar receber os pagamentos, ela sim, ela desempenhava, ainda que indiretamente, ela fomentava a atividade quer dizer, da empresa que se beneficia dos financiamentos, da oferta de cartão. Por isso eu estou acompanhando o voto do Sua Excelência, o relator. Só uma questão fática. Até agradeço as palavras do Dr. Marcelo, porque é importante esse reconhecimento, porque isso já vem alterando entendimentos de turma aqui no tribunal. Só é que essa questão, Dr. Marcelo, onde que tem no processo prova de que ela oferecia o cartão? Porque o caixa, se não, qualquer caixa de padaria que recebe um cartão é bancário. Eu entendi. Senhores, o que eu digo é fático. Existe o caixa, essa é verdade. O caixa do varejo, se é uma falha procedimental da empresa, o cliente chegar para pagar
e ele não ter sido abordado por promotores na área de varejo. Eles não admitem isso. O promotor da RFS fica em cima de todo mundo. Eu entro lá, às vezes, fazer reunião, vem 3 em cima de mim. Só é que ele passa compra. A proximidade dele, ele não vai sair, um funcionário do varejo, existir um setor próprio de RFS, ele não pode se deslocar de receber compra, que é o objeto social da empresa, para se deslocar para o RFS. Então, se o cliente aceita, eventualmente, 10%. O que não tem nesse processo, não há essa menção de oferta de cartão pela reclamante. Doutor, o senhor está batendo numa questão que todo mundo já sabe a diferenciação que o senhor está fazendo. Sim. E o doutor Marcelo já abordou a questão, inclusive já tendo instruído esse tipo de processo, acompanhando o trabalho do senhor. Está se entendendo, pela observação do que ordinariamente acontece, que o caixa, ainda que seja o caixa, e foi também sustentado pelo relator, ainda que seja o caixa de varejo, ele oferece o cartão. Tudo bem, é porque eu só não vi isso no processo. O senhor está querendo levar a coisa porque só quem trabalha no RFS é que oferece serviço bancário, e a turma está entendendo, assim como o juiz de primeiro grau, e inúmeras reclamatórias instruídas, claro, que o caixa, embora seja caixa de varejo, também oferece o cartão. Aí o senhor fala, mas ele não pode largar não pode largar o serviço dele para ir lá oferecer o cartão. Mas são questões que extrapolam, o senhor está entendendo? Entendo. Aqui nós estamos fazendo a revisão, agora o senhor trouxe a questão, é uma questão recorrente que nós vamos passar, eu pelo menos, como relator de processos dessa natureza, vou examinar com muito cuidado das próximas vezes, porque esse aqui já está decidido, okay, não é? O senhor foi bem claro, o senhor exauriu o seu tempo de sustentação, o senhor fez a diferenciação, mas a diferenciação não foi acatada pelos julgadores. É isso. Okay. Tá bom? Eu acompanho também decisão unânime. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. Ô, Giovanni. Liga lá no meu gabinete. Pode chamar o próximo, Márcia. Número 16 da pauta, RO 148, 2015, 108. Relatora, doutora Gisele. Revisor, doutora Neymar. Terceiro votante, doutor Marcelo. Inscrito, doutor José Vitor Vieira Diniz, pelas segundas recorrentes. Número 16. 16, doutora Gisele. Conheço dos recursos rejeitando as preliminares de nulidade e a carência de ação suscitada pelos reclamados. No mérito, dou parcial provimento aos seus recursos para excluir a integração dos valores quitados a títulos de PLR e determinar a adoção do divisor 220 na apuração das horas extras. Ao recurso da reclamante, nego provimento. Vou falar pela reclamante? Pela reclamada. Vou aguardar a divergência. O revisor é o doutor Anemar? Sou eu, estou de acordo. E o doutor Marcelo? Decisão unânime nos termos do voto da relatora. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.